cada produto novo que tu cria, para não ser aquela empresa que tem um monte de funcionalidade todas rasas, né? Isso a gente entende como uma ameaça quando tu lança um negócio que é só meio que só para dizer que tem e o troço não resolve o problema. Se tu não te prepara para quando lançar um novo módulo, tu abre uma nova caixinha de Pandora, né? Cara, a gente tem um módulo de catering, por exemplo, que é gestão de coffee break, alimentação e tal. Tem empresa que vive de um produto como esse. Então, é leviano lançar um negocinho que é tipo um formulário só para pedir as coisas que não tem gestão de Kanban, não tem aprovação, não tem divisão por cento de custo. Tudo que um software como esse precisa. Então, cada vez que a gente ia lançar um negócio, a gente envolvia clientes, né? Então, por exemplo, o módulo de catering, a gente envolveu a XP, acho que a Lynx, né, participaram do desenvolvimento com a gente. A gente convida clientes para participarem, que estão com a dor, né? E, porra, hoje é 20 mil pedidos por mês só na XP, né? Fala, Mário, tudo bem? E aí, Matheus, tudo bom, cara? Tudo certo. Estamos online aí, enquanto a galera vai entrando. Mário, queria primeiro te agradecer aí pelo tempo, por topar bater esse papo com a gente. Estou bem animado aí, acho que vai ser super bacana. Para quem ainda não nos conhece, né, somos a SaaS BR Club aí, primeira comunidade SaaS B2B do Brasil. Temos mais de 5 mil membros aí. Toda semana a gente traz aí 2 a 3 episódios desse podcast com uma galera aí que está construindo muita coisa legal, liderando várias frentes aí no mercado de SaaS. Então, a ideia aqui da comunidade é sempre subir a régua de conteúdo. Hoje, nosso convidado aí é o Mário, fundador da DeskB. Mário, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho aí da DeskB. Acho que você é uma figurinha bem carimbada aí, todo mundo já te conhece do LinkedIn, mas não custa reforçar. Tá bom. Talvez eu até seja mais conhecido no meu público do que na galera SaaS aí, porque a gente acaba, né, concentrando ali no universo do negócio, mas fiquei super contente quando tu iniciou o clube aí, né? Eu participava de alguns círculos como o Cubo, a UOL, que é a nossa aceleradora aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e tal. Mas a DeskB é uma startup SaaS que surgiu um pouco. Na verdade, a empresa é uma pivotagem de uma empresa chamada Inventsys, né? A gente abriu a empresa em 2012, nunca mudou de negócio, mas a empresa mudou completamente, ela, né? Que já é parte do que é o mundo do SaaS. Aí o cara descobrir um nicho escalável, né, replicável, onde o negócio realmente encontra market fit, e para nós foi uma curva bem grande, assim. A gente abriu a empresa em 2012 e só em 19, 18 ali, 19 que a gente, né, achou uma proposta que nem sabia também se ia dar certo, que era uma aposta no modelo híbrido de trabalho antes de ter a pandemia. Que a gente, hoje para nós é totalmente tido como, né, uma coisa que está na mente de todo mundo, mas, cara, tá pensando num modelo que podia ser adotado daqui a 10 anos como um modelo padrão de trabalho, foi uma aposta bem grande também, e aí já entra numa das tuas dúvidas, vi quando a gente conversou, né, cara? E aí a pandemia, como é que foi para vocês? Para nós foi um momento de crescimento, a gente explodiu na pandemia. Uhum. Cara, sensacional. Até você pegou um gancho aí bacana, né? Hoje, se você olha ali na DeskB, muita gente pode pensar que é reserva de mesa, etc. Eu sei que vocês já são um ecossistema de soluções, vocês têm inúmeras outras possibilidades ali, né, de solução. E eu vejo que vocês se posicionam muito como uma plataforma ali que viabiliza o modelo híbrido, né? E esse é o ponto que eu ia te perguntar, né? A pandemia, no caso, ela foi um acelerador, né? Ou foi um momento, vamos dizer assim, de crise? Porque no final do dia, né, a galera parou de frequentar escritório, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é porque as pessoas foram para home office do nada que elas deveriam se desorganizar. Então acho que talvez também tenha sido um momento de oportunidade. Conta um pouquinho como é que foi isso, porque tem muito negócio que surgiu na pandemia a partir Sim, dessas... sim. Dizem que o mundo se digitalizou de verdade ali, né? Cara, para nós foi o divisor de águas mesmo. Foi a hora que a gente realmente cresceu, e eu vou te contar por quê, né? Pensando assim, pô, mas como é que pode ser? Todo mundo ficou remoto e tal. Cara, nem 100% das empresas e das partes das áreas da empresa conseguiam ser remotas, né? E aí, naquele momento, surgiu, primeiro que ninguém sabia até onde ia quando acabava aquela pandemia, então foi muito em cima da dúvida de como vai ser o novo mundo do trabalho, e aí precisar de uma solução
para finalmente começar a olhar para o que acontece dentro do escritório, e inicialmente a primeira demanda era distanciamento social, né? Então eu tinha que organizar o escritório lá, o meu cliente tinha que organizar o escritório separando as pessoas, mantendo aquela distância e tal, e eles não tinham nada de ferramenta para fazer isso, não sabiam nem como saber quantas pessoas entravam, quantas ocupavam, como é que eu vou ter um controle de ocupação. Então foi muito assim, cara, eu preciso de um negócio para gerenciar o escritório que não existia antes, né? E aí a gente saiu de 15 clientes, né, que eu tinha ainda remanescentes daquele produto que era da Invensys, para 200 em um ano e pouco, assim, sabe? E hoje mais de 420 clientes em 30 países, né? Mas deixa eu só também te contar uma coisa que é muito curiosa, cara, porque tem tudo a ver com o SaaS, né? Momentos em que eu tive que dizer não para umas ideias malucas que surgiam ali cara, os caras queriam sensores para, se as pessoas se aproximassem, ter um alarme, sabe? Tipo, câmera, e a gente dizia, cara, não vou fazer checklist de saúde. Cara, não vamos fazer, porque eu estava entendendo que a pandemia, mesmo que ficasse longo como ficou, era um negócio temporário e eu não ia fazer um software para a área da saúde, né? Começou a vir gente da área de saúde da empresa falar com a gente, né? E outra coisa de SaaS que também aconteceu tu comentou aí que hoje a gente não é só um software de reserva, é um ecossistema. Eu vou deixar mais para frente para a conversa, mas já vou te dar o gancho, que, cara, também foi por leitura de mercado, sabe? Tipo, a gente entender que a gente tinha uma ideia de escala que não se confirmou, porque foi muito rápido o crescimento inicial e depois estagnou, né? Porque a própria demanda é uma demanda... Cara, não é que nem preciso vender, todo mundo precisa vender, né? Então, por exemplo, o Sales Bud vai lá, pluga numa demanda que 100% das empresas têm, vender mais, né? Gerenciar escritório, modelo híbrido e tal, é um negócio que ninguém nem sabe direito o que é. Então, a demanda em si era muito volátil, não era consolidada. Então, com a própria mudança da demanda, a gente tinha que se adaptar, entender algumas coisas, e quando eu vi que não ia escalar o volume de clientes, a gente começou a lançar aquela brincadeira. Existe o share of market, né, que é quanto tu pega do mercado, e o share of wallet, que é quanto tu pega da carteira do teu cliente, né? E a gente começou a entrar mais no share of wallet, a gente começou a lançar outros produtos que alguns são praticamente como se fosse uma outra startup, assim, e que venderam, foi um sucesso, assim. Hoje a gente está muito bem em expansão na base, né? Eu diria até que é o que mantém a nossa máquina de crescimento hoje, é o crescimento da área de expansão, com novos módulos vendendo para o mesmo cliente. Sensacional. Acho que até uma história que eu não te contei, né? Mas antes de empreender, eu trabalhava numa empresa também, que durante a pandemia contratou vocês, e eu lembro que conforme foi voltando ao escritório, tinha que ir lá, tinha que reservar no sistema a mesa, né? Tinha vaga também, que a gente ia lá e tinha que reservar uma vaga, tinha controle de limite de pessoas que podiam ir no escritório, sala de reunião também tinha um monte de regra. Então, quando você falou que a pandemia foi uma oportunidade, eu casei já com o porquê que a empresa que eu trabalhava contratou vocês. Eu falei, porra, que legal, né? Surgiu um negócio ali que era oportunístico, e depois vocês conseguiram ter a habilidade de entender que isso era uma situação passageira e trazer uma série de outras soluções. Então, acho que isso foi bacana, né? Vocês aproveitaram uma oportunidade momentânea para tracionar um business e, como você falou, trouxeram muito cliente grande para dentro, e aí agora, né, estão ganhando capilaridade. Eu acho que isso foi uma sacada genial, porque se vocês fossem pensar em entrar direto, sei lá, criar um ATS, ir para uma linha de fazer uma plataforma de benefícios, enfim, outras coisas que são mais frequentes, né, de venda para o mercado de RH, talvez ia ser mais difícil vocês conquistarem os logos gigantescos que vocês têm dentro de casa hoje, né? Eu vi lá que vocês têm, Mafre, Allianz, Raizen, né? Então, imagino eu que vocês terem ido para esse lado de resolver um problema que ninguém estava resolvendo, foi uma maneira de vocês conseguirem penetrar nos clientes maiores, né? Exato, né? E a questão dos módulos também que a gente foi lançando, a gente também escolheu não fazer coisas que eram produtos super consolidados, um pouco em função do perfil da nossa persona. O cliente que a gente atende, isso até foi uma coisa que é uma oportunidade, assim, é um cliente um pouco desatendido no mercado, sabe? Que ganhou relevância também com a pandemia. Porque o cara de facilities, cara, é o cara que, para quem não conhece, né, o que é o profissional Facility Manager, né? Até o termo, se usa o termo em inglês, porque não tem um termo aqui, seria gestor de facilidade, gestor predial, não tem um termo específico, então a gente adotou o termo em inglês.
Esse cara é o cara que cuida de toda a infraestrutura de espaço da empresa em vários níveis, manutenção. Cara, é o cara que mantém a infraestrutura do negócio funcionando até o coffee break de uma reunião, até o equipamento que tu precisa para uma reunião ali, que às vezes está interseccionado com o cara de TI, mas é uma área que trafega junto com RH, com tecnologia, né, com segurança, e a gente viu que era uma área desatendida e focou em módulos que ajudassem esse segmento, sabe? Esse setor, sem entrar muito. Então, na área de RH, a gente foi meio que sendo puxado. A gente não falava com a RH praticamente, e quando a lógica do trabalho híbrido caiu a ficha que era uma fusão de pessoas com espaço, porque, cara, era bem separado, assim, a galera do RH preocupada com... Até é engraçado a história do RH. Tu que é um cara provocativo, gosta de história. Eu vou te contar uma história que me chocou. Uma vez eu fui convidado para mediar um evento no Cubo, lá em São Paulo. E aí, acho que os palestrantes eram uma menina da RH da Sami Saúde e uma outra empresa grande lá. Cara, tinha 450 pessoas de RH no auditório do Cubo, né? E eu tava de mediador, então, né, o pessoal falando de trabalho híbrido. Cara, isso aí faz uns 2, 3 anos. Era um evento promovido pela Bond, que é um software de comunicação interna, de RH e tal. E aí eu fiz uma pergunta no final, assim, eu disse, tá, galera, se falou aqui de presencial, de híbrido, que é bom, que é ruim, né, de trânsito, não sei o que, a confusão toda, mas vamos dizer que a gente não tem que é binário o negócio, eu tenho que escolher, a partir de amanhã, é trabalho 100% na empresa ou 100% remoto. Quem vai para o 100% remoto? Cara, 95% das pessoas levantaram a mão. Eu fiquei chocado com aquilo, porque a galera de RH, de médias e grandes empresas, que estavam totalmente desconectadas do que a gestão C-level das empresas já estava percebendo, já estava querendo, né? Que era, cara, não vai ficar esse negócio para sempre, a galera vai ter que começar a voltar para o escritório e tal. Então, o RH ficava muito ali conectado com aquela coisa de, não posso perder o talento, sabe? Não posso perder, não quer criar briga com as pessoas, não quer se impor, não quer às vezes não quer fazer o que tem que ser feito, né? E o Facilities, cara, o meu negócio é cuidar do espaço e tal, então era de separado e começou a juntar. Hoje, não consegue falar de uma coisa separada, porque a gente tem um módulo, por exemplo, que é o Work Plan, que tu planeja como é que é o híbrido, e aí no espaço tu controla isso. Quem foi, quem não foi, qual foi a aderência do grupo de finanças, do grupo de marketing, né? Como é que está o uso. Já tem um negócio de centro de custo, o cara usou mais sala, vai para o centro de custo dele aquele custo. Tem outras empresas que estão trabalhando ao contrário, estão incentivando a usar os espaços, né? Então foi uma mudança assim que trouxe o Facilities mais para perto do RH. Hoje a gente tem o RH como terceira persona nossa, assim, primeiro é Facilities, depois é TI, muita gente TI buscando a solução, e em terceiro o RH. Legal. Acho que realmente, né, pensando no que você comentou, querendo ou não, acaba virando uma infraestrutura do business como um todo, né? E quando se fala de infraestrutura, acaba entrando em TI e RH invariavelmente, né? Inclusive, normalmente, é muito difícil ter um VP de Facilities, um diretor de Facilities. Normalmente, o pessoal coloca um gerente de Facilities respondendo ali para o próprio VP de RH. Financeiro, com RH, ou qualquer coisa do tipo. Aí, uma coisa que eu ia te perguntar... Já tem hoje, viu, Matheus? Quando começou a surgir, cara, já tem uma galera, VP de workplace, VP de modelo de trabalho, tem uns negócios novos surgindo, e já tem empresas onde é muito importante o espaço, já tem empresas com VP de facilities mesmo. E acho que faz super sentido, né? Você pega empresa que já está muito grande, um iFood da vida, que você vê que está investindo muito em lugar presencial, né? Pô, eu acho que esse acaba virando um tema super importante que reflete nas outras áreas, querendo ou não, a cultura, o ambiente, ele reflete em vendas, ele reflete em um monte de outras coisas, né? Então, o pessoal deixa de ver. Por exemplo, foi o nosso segundo cliente na época, e o primeiro foi a Raizen. A Raizen contratou ainda em 2019, então nosso primeiro cliente DeskB foi em 2019. E o iFood foi o segundo, e o iFood foi curioso, porque começou aquele negócio que os caras, quem não conhece a sede do iFood lá, cara, é um troço genial, né, em Osasco, era um antigo prédio da distribuidora de eletricidade ABB, que é a empresa suíça, aquela que também é a nossa cliente, a ABB. Eles compraram aquele prédio e transformaram nos escritórios do iFood, é uma cidade, um negócio assim, um prédio gigante, cara.
E aí, cara, precisa do software e tal, botou o software, cara, ninguém voltava para o escritório, porque no começo foi assim, né? Ninguém ia para o escritório, aí os caras olharam, a gente chegou a criar para eles um negócio que depois virou até utilizado por vários clientes, que era liberar os andares de acordo com a ocupação pela reserva, sabe? Então, só está liberado o primeiro andar, quando chegar a 85% de reserva, a gente libera o segundo. Cara, eles economizavam muito dinheiro só com luz e né, parte de limpeza dos andares de mais de 5 mil metros quadrados, assim, né? Caramba, que legal. E acaba gerando ROI também, né? Porque, como você falou, economia de energia, recurso, blá, blá, quando você vai ver, vira uma solução que você consegue apresentar ROI de fato, né? E quando você pensa facility, você não pensa muito numa solução que dá ROI, né? E acho que essa visão que você está trazendo, ela é super bacana. Aí eu acho que uma pergunta, né, em relação a produto mesmo. Beleza, vocês criaram esse ecossistema de soluções em volta ali do TI, financeiro, RH, né, essa intersecção toda em torno do Facilities, mas aí a pergunta que eu ia te fazer, né, não ficou tentador vocês fazerem uma solução um pouco mais focada em, ATS, benefícios, porque querendo não, vocês já estão com as personas, vocês fazem o mais difícil, vocês estão nas grandes contas, vocês estão lidando com as personas, mas provavelmente, né, deva ter outros players ali que estão vendendo esse tipo de solução, até esse benefício e tudo mais. Não seria um estralo de dedo já estando lá dentro, vocês lançaram o add-on nessa linha, vocês nunca pensaram em ir agora, né, penetraram já usando o diferente e agora tentar ir para a mesmice pensando em conectar isso tudo na solução? É um plano que vocês têm em algum momento ou não? Esquece, estamos indo nessa estratégia. Acho que é uma pergunta legal de fazer. Sim, é legal até para a galera SaaS aí, que aí é a vida estratégica dia a dia aqui, né, de um CEO tomar decisões e tal. Cara, assim, cada produto novo que tu cria, para não ser aquela empresa que tem um monte de funcionalidade todas rasas, né, que isso a gente entende como uma ameaça, quando tu lança um negócio que é só, meio que só para dizer que tem e o troço não resolve o problema. Se tu não te prepara para quando lançar um novo módulo, tu abre uma nova caixinha de Pandora, né? Cara, a gente tem um módulo de catering, por exemplo, que é gestão de coffee break, alimentação e tal. Tem empresa que vive de um produto como esse. Então, é leviano lançar um negocinho que é tipo um formulário só para pedir as coisas que não tem gestão de Kanban, não tem aprovação, não tem divisão por cento de custo. Tudo que um software como esse precisa. Então, cada vez que a gente ia lançar um negócio, a gente envolvia clientes, né? Então, por exemplo, o módulo de catering, a gente envolveu a XP e acho que a Lynx, né, participaram do desenvolvimento com a gente. A gente convida clientes para participarem, que estão com a dor, né? E, hoje é 20 mil pedidos por mês só na XP, né, de catering num software. Para lá o troço, se esse software sair, porque a XP, o prédio da XP lá é todo dia evento, coffee break e tal, e tudo isso está plugado, rodando em cima do nosso software. Mas é um software que para de pé, né, para um uso robusto, assim, uso aprofundado do negócio. Então, assim, cada módulo que a gente lançou, a gente fez assim. Para a gente ir para uma área de RH, além de que também teria que seguir o mesmo princípio, fazer um negócio bacana, aprofundado, daí eu estava entrando, metendo o pé numa área, né, numa outra área, assim, que já é atendida por um monte de gente. E aí a empresa também, cara, muda muita coisa, sabe? Muda muita coisa dentro dos times de desenvolvimento e tal. Hoje dá um nó na cabeça com o que ficou, né? Um negócio com a IA, cara, tu fica pensando assim, e agora, né? Faço tudo, porque, cara, tá super confuso o negócio agora, né? Mas a nossa lógica foi lançar coisas com profundidade, bem feitas, com ROI garantido. A gente sabia que ia lançar um módulo e que ia ter X clientes, no mínimo, que iam pagar X por mês por aquilo, né? Mas a gente também fez alguns movimentos bacanas. Por exemplo, teve uma empresa que se deu super mal na pandemia, mas que era um produto super legal e que eu estava de olho nos caras, e daí, como eles se deram mal, a gente comprou os caras, que foi a Bind Caronas. Cara, foi uma jogada, assim, essa eu me orgulho muito de contar, porque eu conheci esses caras em 2008, um amigo meu me falou, o cara trabalhava no Bradesco e me falou, cara, tem um app de carona aqui super legal, a galera se combina para ir junto, é tipo um Waze, mas é só do Bradesco. Aí eu fui lá, Bind, fiquei acompanhando a empresa. Quando foi na pandemia, eu pensei, cara, aquele cara da Bind, aquele cara deve estar quebrado, deve estar mal, cara. Aí fui olhar, cara, só tava ele, o desenvolvedor, tinha praticamente falido, só que ele era investido pela Porto Seguro, pela Plug and Play da Califórnia, lá os caras que investiram no PayPal, um monte de coisa. E a Equicid com 108 investidores pendurados, cara.
Cara, daí a gente falou com o cara, o baita empreendedor, o Gustavo, que é um economista da USP e tal. Cara, resultado, a oportunidade estava aberta, eu acreditava que a empresa ia se recuperar, que o produto era super legal. Fizemos uma aquisição 100% legal, tranquila, tirando todos aqueles caras. O cara foi mestre ali em negociação, conseguiu tirar todos os investidores, porque o negócio estava quebrado mesmo, sabe? Ou ele ia morrer ou a gente deu uma sobrevida, assim. E deu muito certo, cara, deu muito certo. Vendemos de novo para o Bradesco, um puta ticket médio, Vale, um monte de cliente grande que entra por um produto que aí já nos leva para outra área. A gente agora consegue entrar melhor na área de benefícios, RH, com esse produto. E inovação, ESG, mobilidade, tem, né, empresas grandes têm área de mobilidade e tal. Então, a tua pergunta, ela meio que, essas coisas tu diz não no momento, mas daqui a pouco volta de novo, né, cara? Tipo, tá, e se eu me juntasse com uma outra empresa que tem um módulo de ATS, um produto de ATS legal, tá no mesmo tamanho que nós, o que que eu, né, ou montar do zero, o que que a gente faz? Então, não é que a gente nunca vai fazer, a gente disse que não naquele período ali, não é plano ainda, né? A gente tem o plano de vender mais desses módulos que a gente tem bastante espaço ainda para isso. Mas é muito dinâmico o negócio, né? A gente está sempre atento, assim. Total. Não, e acho que assim, esse mercado mais tradicional, ATS e tudo mais, ele tende a mudar muito agora na era da AI, né? Então, é até interessante vocês estarem numa posição de, pô, não tá se matando junto com esses big players, estarem ali, né, entre aspas, comendo pelas beiradas, entrando nos logos grandes, complementando, para se em algum momento vocês verem uma oportunidade de lançar alguma inovação que resolva o problema, né? Vocês já conseguem, vocês já têm a capilaridade, então às vezes dá tempo ao tempo, é uma ótima estratégia. Você falou aí que vocês adquiriram uma empresa, né? E até, pô, uma coisa que eu tava para te perguntar aqui, vocês nasceram ali de uma época, cara, 2019/20, os cheques estavam voando, né? Ali estava muito fácil captar dinheiro. Vocês chegaram a captar alguma rodada? Não chegaram, né? Acho que seria legal também. Não, isso também é legal. A gente rodou meio a marginal, assim, cara, do circuito de VC, né? Essa área de fascismo nunca foi muito sexy para os caras. O próprio Inventes, a gente, assim, eu sou um cara muito bom de branding, né? E até uma coisa que eu vejo, né, na nossa conversa, eu tenho curiosidade, que a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente, sobre como é que a gente conseguiu pegar tanto cliente tão grande, né? Sim. E, cara, tem muito a ver com branding, né? Com a capacidade de tu ocupar um espaço na mente antes de... Porque, cara, o produto, ele vem depois, né? Eu sempre brinco com o negócio da embalagem boa com produto ruim, ela vai vender uma vez e não vende nunca mais. E a embalagem ruim com um produto bom é o maior desperdício que existe, né? Então, cara, faz um produto... Se tu tem um produto bom, pelo menos a tua embalagem tem que ser boa, porque tu tem que... É assim que tu ocupa espaço na cabeça das pessoas. Então, e por isso também que a gente não faz qualquer módulo, é a mesma lógica, sabe? Cara, muito fácil eu queimar o filme com o cliente. Cara, cliente corporativo grandão, cara, a gente atende BR Foods, Volkswagen, John Deere, todos os escritórios do mundo usam DeskB. Se eu lançar um produto que não para de pé, eu queimo o filme, né, cara? Os caras são muito rápidos, assim, é muita... A confiança dessas empresas corporativas, ela é muito... Se tu é bom, eles se abraçam em ti, cara, e ficam contigo, te defendem, né? Pô, a gente tem um caso aqui que é super legal de contar, a Fiserv. A Fiserv é uma empresa que está por trás de todos os backbone de pagamentos. Tu olhar as maquininhas quando tu vai pagar, antes de entrar ali, aparece lá CTF Fiserv, é o software dos caras. Fora vários outros produtos que eles têm. A gente, que tem a ver com a mesma pergunta, tá? De como é que a gente conseguiu o cliente tão grande, né? Tem a ver com essa questão aí. A gente se preparou muito na parte de compliance, né? A ponto de o nosso compliance do nosso SaaS para vender para a Fiserv foi tão bom, integração, sabe, com o single sign-on, toda a parte de segurança da informação, o processo que a gente fez com ele foi tão bom que eles pediram para nós, para a gente ser consultor de homologação para outros SaaS que eles queriam comprar. Olha que louco. Eu disse, cara, pô, mas é ruim, é difícil de fazer isso aí. Tu quer que pegar o meu time aqui para entrar em reuniões com vocês? A gente até topou fazer uma ali, cara, é um produto grande, cara, do mercado aí, que não tem o que a gente tinha. E eles queriam fazer os caras usar a gente como uma homologação, sabe? Ó, faz que nem a DeskB que vai dar certo. Então, isso também é parte do que faz tu ganhar confiança de um player, né, como esses aí que eu falei.
Então é muito esse caminho aí também de tu tá preparado para o jogo que tu quer jogar, né? Tipo, eu quero, por exemplo, quero me internacionalizar. Cara, tu tem que voltando para a questão da rodada. Aqui a gente tem a história, também é legal contar as histórias ruins, né? A gente ganhou só uma grana seed, sabe? Teve um momento ali que a gente, só voltando um pouquinho, quando a gente montou a Inventis, que ela tinha uma tese que não deu certo no Brasil, mas ela acabou dando certo fora do Brasil, na Suíça. Eu fui 4 vezes para a Suíça lá por causa disso, foi super legal. E aí, cara, era um produto de gestão de infraestrutura, né? Tu vê, já tinha ali uma semente do que seria facilitar a infraestrutura, mas era de infraestrutura de cidades, de ativos geolocalizados. E aí, aqui no Brasil não deu certo, mas na Suíça deu certo. A gente ganhou um prêmio uma vez na IBM, daí os caras da Suíça nos viram nesse prêmio, chamaram para uma conversa, disseram que tinha um programa de apoio ou de levar empresas. Eu, tá, mas como é que é isso? Não, a gente apresenta para você, não tinha apoio nenhum. Tipo assim, não, eu te coloco em contato com os caras e se tu gostar, tu vai lá e te apresenta. Daí eu disse, cara, isso não dá, eu não tenho dinheiro para ir para a Suíça, ver se vão gostar de mim, né, cara? Então vamos fazer diferente, eu vou montar uma agenda aqui, vocês mandam para os caras se alguém topar. Então eu fiz uma agenda de reuniões, olha, gostaria de falar com a Swisscom, com a empresa de telefonia, com a empresa disso, daquilo, tá? Cara, daí eram 5 cantões, que são os estados, né, que chama na Suíça, são cantões, que mandaram o book a primeira vez. Quando eu mandei o pedido de agenda, só um se interessou. Mas mandou uma agenda montadinha, cara. Cara, tu vai falar com o cara do governo do estado, com o cara do cantão, com o cara da prefeitura, com o cara Swisscom, tava todo mundo ali. Eu disse, tá, vamos, né? Aí a gente foi, tinha um business partner lá comercial, esse cara, a gente se reuniu com uma empresa de infraestrutura, esse cara investiu na gente, cara, para resumir a história, eles botaram grana numa distribuidora comercial, depois a gente vendeu a tecnologia para eles se tornarem para a empresa que era nossa, se tornar uma startup na Suíça, aí captaram dinheiro lá, de espécie de uma FINEP e de um Family Office lá na Suíça, e chegou um ponto que o negócio se diferenciou tanto que eu disse, cara, não faz mais sentido, vou vender tudo para vocês. Eu vendi até o nome Inventis para ele. Então, eu vendi o nome, o logo, o produto, tudo para eles. E o meu sócio, que era de tecnologia, foi para lá. O Henrique Haas foi morar lá. E tá até hoje lá com eles. E é líder de mercado lá na Suíça, a empresa, né? Com isso, eu levantei uma graninha, não foi muita grana, assim, mas foi uma graninha que deu para ir se sustentando bootstrap, assim, sabe? Então é só para te dizer, fechar a história de por que eu não. E ninguém, cara, ninguém se interessava muito por a gente, assim, cara, do circuito de VC. Eles queriam tudo aquela coisa que parecia que ia estourar, que ia explodir, coisa mais sexy, mas a gente ali falando com facility, sabe? Um negócio meio no porão, assim. Ninguém se interessava. Eu cheguei a apresentar para um monte de gente, assim, cara. E aí fui cansando, enchendo o saco. Disse, cara, quer saber? Eu vou tocar o negócio, fazer o que tem que fazer. Vou procurando um nicho aqui. Mas aí aconteceu de 2 americanos que têm uma empresa no Brasil chamada Space Plan, que é de arquitetura corporativa. Eles fazem projetos de escritórios corporativos. Tem tudo a ver, né, cara? Se interessaram um monte pelo software, daí já DeskB, né? E aí botaram, acho que $500 mil. Isso aí foi em 2018, 19, por aí. Só que a premissa dos caras, agora vem a história ruim, era, cara, vamos explodir nos Estados Unidos. E eu já tinha morado nos Estados Unidos, cara. Eu morei de 2000 a 2005 em São José, na Califórnia. E eu disse, cara, Estados Unidos é diferente, cara. Não, mas o produto é top, vocês vão ver. Parará. Cara, queimei o dinheiro que os caras me deram, velho. Quando chegou assim, eu só tinha 150 mil sobrando, eu disse, chega, não quero mais essa brincadeira. Não aconteceu nada, cara. Tipo, para não dizer que nada, assim, a gente pegou um cliente lá e a única coisa que aconteceu foi que a gente fez todo aquele esqueminha de abrir empresa em Delaware, daí tem uma filial, né, uma empresa em Seattle. A gente hoje cobra a John Deere Global pela empresa de lá. Foi a única coisa que esse negócio dos Estados Unidos deu. O resto só queimei dinheiro, joguei dinheiro fora, porque lá é outra brincadeira. É outra. Total. Não, legal, mas, legal. Assim a gente navega melhor. A gente tem bastante cliente na Europa, América Latina e tal, mas Estados Unidos, cara, até tem empresa americana, Warner, John Deere, várias empresas americanas são as clientes, mas não pelos Estados Unidos, sabe? Não é lá que eles compraram. Legal. Não, bem bacana essa tua visão sobre Estados Unidos, né? Porque, cara, muito empreendedor cria um software aqui no Brasil, nunca pisou nos Estados Unidos e acha que tá nascendo com uma tese global,
no primeiro dia, cobra em dólar, no final do dia não consegue dominar nem o mercado brasileiro, menos ainda o mercado externo, né? Então acho que essa tua história aí é um belo balde de água fria aí em quem, pô, não dominou nem o quarteirão e tá querendo dominar o mundo, né? A gente sabe que o mercado americano é outra história, 30 vezes mais concorrente mais capitalizado, outra visão, outra comunicação. O dinheiro não vale nada, o nosso dinheiro aqui, que para nós é um monte, para eles é nada, né? Para eles não é nada. Né? Exatamente. Cara, você capta uma rodada de 5 milhões de reais aqui no Brasil, é coisa. 5 milhões de reais lá não dá 1 milhão de dólares, não é nada. Não consegue fazer nada. É uma competição extremamente desleal. Eu, pelo menos, não conheço nenhum case de startup brasileira que nasceu aqui no Brasil mesmo e se tornou internacional. Conheço fundadores que já moravam lá fora, que fizeram um circuitão Stanford, né, iCombinator, aí tudo bem, mas aí não conta. Aí os caras estão criando uma empresa americana, eles não estão criando uma empresa brasileira que vende nos Estados Unidos. Mas, já fez pensando, né, em ser americana a empresa, tipo... Exatamente. Não, super bacana essa tua visão, e até complementando um outro ponto legal que você falou também. Você disse que lá naquela época dos cheques voando, dinheiro a rodo, ninguém queria comprar a tese nichada do Facilities. E eu acho que é engraçado, né? Porque naquela época... Nem prestar dinheiro também, Matheus. Agora o cara fica me batendo aqui todo dia na porta. Disse, agora vai catar coquinho, cara. Quando eu precisava, tu não me deu dinheiro. Não deu dinheiro. Exato, e é engraçado, porque mudou muito a ótica dos VCs, né? Antes era, quero achar o próximo unicórnio, queima dinheiro aí, quero tese com TAM gigantesco. O que começou a acontecer? A galera parou de gostar de TAM gigantesco, começou a gostar de nicho. Não, prefiro alguém que domine um nicho, né? Que cria uma categoria. Eu sofri muito isso também quando estava criando a GetDemo, porque GetDemo só vende uma empresa de SaaS, né? E na época também a galera torcia o nariz. Ah, não, o mercado de SaaS no Brasil é pequeno, não sei o quê. Cara, no final do dia a gente está apresentando EBITDA de mais de 50%, crescimento, dominância no segmento. Agora a galera vem bater na porta querendo botar dinheiro. Não vou pegar dinheiro. Para que eu vou pegar dinheiro, né? A gente consegue gerar caixa, e acho que é muito o que acabou acontecendo com vocês. Vocês criaram uma mentalidade bootstrap, dominaram o segmento. Vai precisar de dinheiro para quê agora? Né? Não faz sentido. Você consegue tem casos específicos assim que a gente usaria grana, né? E mesmo assim a gente faz um monte de conta aqui para ver se vale a pena. A gente agora está nessa fase de algumas conversas sobre isso. Mas é isso aí mesmo, cara. Tipo, a gente, cara... E aí eu não sei te dizer se é, né? Isso é legal dividir com a galera aí, porque o SaaS BR é justamente para isso, né? Um grupo para a galera se abrir, discutir sobre as coisas legais, as coisas difíceis, né? Eu talvez tenha sido parte do sucesso a gente nunca guardou dinheiro, sabe? Tipo, nunca dividi, ainda não dividi com todo o tempo que tem a empresa, nunca teve dividendo para dividir entre sócios, porque a gente reinveste tudo e até de forma meio ousada, assim, com grandes eventos, com coisas que a gente faz que poderia parecer assim, cara, isso aí não é do teu tamanho, né? Patrocinar o Experience Club, que um patrocínio é 120 mil reais, sabe? Para tu ir lá no evento. A Febraban, nós fomos na Febraban, 100 mil reais só para estar dentro do stand do parceiro lá da HID que nos convidou para ir junto. Cara, 100 mil reais só para ir, velho, só para estar ali. Né? Ou fazer uma feira da área do segmento que tu vai botar um stand para dizer que tu é grande mesmo, que daí custa 250 mil reais, não custa 40, sabe? Para botar um standzinho, um quiosque, sabe? Esse tipo de coisa. Então, quando a gente fez isso, tem o lado que eu olho assim, cara, nunca não gerei caixa ainda, sabe? Assim como deveria, né? Mas ao mesmo tempo também a gente olha para trás, cara, mas talvez seja por isso que não para de bater aqui na porta. Pô, ontem fechamos com o grupo Anima, gigante, né? WPP mês passado, que é a maior rede de agência de publicidade do mundo, né? Então são coisas que talvez façam parte essa ousadia, né? Só que agora a gente está olhando mais para a caixa, cara, tá olhando mais para, né? Já que não teve rodada e nem sei se eu vou querer mesmo, porque é o que tu falou, cara, chega um tamanho que tu tem que olhar e dizer assim, preciso mesmo para quê? O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Tem uma tese que me diz se eu botar um eu ganho 3, né? Se não tem por que pegar dinheiro. Exatamente. E esse ponto que você falou de investir em eventos e tal, cara, no final do dia vocês estão vendendo para o mercado enterprise, então para você é um tiro certo fazer isso, você está posicionado onde essa galera tá, né? Então, pô, às vezes esses 100 mil reais que você está pagando num evento, tenho certeza que você converteu um cliente, aí essa conta tá mais que paga, né? Então,
Vale a pena. A gente também compra nossas brigas aqui. Pô, pegamos lá stand na RD Summit, trouxemos todo o time, gastamos uns 120, 130 pau. Pô, é grana, né? Mas por quê? Pô, para se posicionar, a gente está criando uma categoria de marketing, é importante estar nesse ambiente. E acho que é um pouco da lógica que vocês pensam aí. Não adianta ficar dividindo dividendo feito um maluco aí se vocês ainda não estão se posicionando, né? Onde vocês deveriam estar se posicionando. Exato. Tem que consolidar, o teu negócio, né? Porque o negócio nunca pode ser só um produto, cara. Sabe? O negócio ele tem que extrapolar a camada de só produto, assim, porque senão tu fica sempre numa coisa muito técnica. E é fácil, cara, é muito difícil ter barreira de entrada 100% técnica, né? Cara, fui o professor Pardal que inventei um troço patenteado. Cara, isso aí quantos casos tem que a gente conhece? Cara, muito poucos. Então, isso é uma coisa básica. Tu não pode encarar a tua empresa como uma empresa que é um produto, né? E quando tu chega num momento onde os caras desejam comprar da DeskBee, não sabe nem o que, né? É porque daí tu conseguiu fazer um trabalho de que o mercado te admira como alguém que está ajudando aquele mercado. E isso eu fiz bastante, cara. A nossa missão, por exemplo, não é assim produto, de ser o melhor produto, é fortalecer o mercado de facilities e qualificar o profissional da área através da tecnologia, né? Então, entra ali o nosso produto, o nosso conhecimento, como suporte ao que a gente quer fazer, que é engrandecer esse mercado. E os caras enxergam isso. Quando a gente vai lá e patrocina todos os eventos da área, que daí sim são eventos mais fácil, dá para pagar um café, o cara vai, café da manhã com facilities, o quê? Quanto é? 5 mil reais, cara, estamos pagando, estamos patrocinando, estamos né, sempre presente. E aí eu compro livros, acabou de voltar um do Correio aqui, que não... É um livro de um professor de facilities do MBA da PUC Minas, que eu compro um monte de livro dele e dou para um monte de gente. Cara, mas eu não sou teu cliente, cara, mas não... A gente tem uma missão de qualificar o mercado de facilities, eu estou te dando um livro de facilities estratégico. Os caras ficam assim, cara, da onde isso? Chega um livro lá na casa do cara, de graça, sabe? Então, são coisas que fazem a diferença, né? Isso é um pouco, eu acho, da minha visão de designer, assim, né? Eu tenho essa formação, que é muita empatia no caso, pelo usuário, pelo cliente. Então, cara, o que esses caras gostariam, né? Tem uma coisa, Matheus, que eu aprendi, que eu acho muito legal, que foi uma vez que um cara me apresentou uma matriz, assim, do encantamento, que era... existem níveis, né, que tu entrega, como é que é? Tu entrega o que é exigido e tu entrega, aquilo ali é uma indiferença. Se tu não entrega o que é exigido, tu é uma merda, os caras vão reclamar, vão abrir ticket, tu encanta um cara quando tu entrega o que ele não pediu, mas quer. Entendeu? Então, quando tu entrega o que ele pediu e quer, ele fica indiferente. Ele pediu e quer, mas se ele não pediu, mas ele quer, e tu entregar aquilo pro cara, aí que tu começa a entrar num nível de encantamento. Eu nunca te pedi aquilo ali e o cara me deu. Fica aquela, cara, pô, que legal, velho. Nunca tinha imaginado que podia, né? Então, isso muda também a parte do relacionamento, assim, né, com o mercado. Sensacional. A gente tem concorrente, né, cara? Tem um monte de cara tentando, tem uns enchendo o saco com preço. Deve ter visto lá que eu boto as briguinhas de copiar tudo, né? O cara copia em tudo, cara. E o outro não, o outro é mais tecnológico, também nos incomoda, tenta roubar nossos clientes e tal. Cara, a guerra são poucos clientes sendo disputados e a gente cresceu muito mais rápido que eles. A gente tem mais do dobro do que os outros dois juntos. Tem os outros mas não é um universo tão grande, né? Se eu falei 450 clientes eu tenho, por exemplo, cara, eles têm 200 e poucos, dois juntos. Pô, estamos falando de 700 clientes. Mas sim, a gente acha que isso aí está ampliando, né? Essa consciência do híbrido Porque uma coisa é tu tomar consciência, outra coisa é tu... Cara, eu vou mudar então a minha lógica para poder isso acontecer e me dar retorno. Cara, 1 metro quadrado na Faria Lima é mais de 7 mil reais, contando o aluguel, internet, limpeza, tudo que custa, sabe? O condomínio daqueles prédios gigantescos lá. Pô, a gente vai nos clientes que, cara, isso foi outra coisa que eu conhecia, tendendo a explicar, os caras vivem em outro planeta, cara. Cara, são uns escritórios, assim, tu não tem noção, as coisas mais lindas do mundo. Obra de arte, sabe? Eu fui naquele banco BNP Paribas,
o banco, o escritório do banco é um museu com as obras à venda. Eles Caramba. vendem os quadros que estão pendurados no escritório, porque os clientes deles são tão ricos, né? Eles atendem os caras, que os caras chegam lá, vê os quadros pendurados, cara, esse quadro eu quero, tá ali o preço, $20 mil, tu leva o quadro. Cara, são coisas que acontecem só em São Paulo, cara, tipo, é inacreditável. Muito legal. E uma coisa que você comentou ali, né, um pouquinho atrás na tua fala, a gente estava falando de VC e tal, mas você comentou um ponto que eu queria puxar aqui, que é em relação à venda enterprise, né? Você até comentou ali, cara, o quanto que vocês tiveram que olhar para a parte de segurança, governança, porque a gente sabe que player grande olha muito para essas coisas, né? E querendo ou não, a startup ela acaba um pouco na raça, muitas vezes, tendo que fazer as coisas para conseguir entrar nesses clientes grandes, né? Pô, a gente também aqui, a gente tem TOTOS, tem B3, tem algumas empresas que têm capital aberto na bolsa e como a gente trafega muito dado, cara, invariavelmente nossa segurança precisa ser impecável, né? E a gente foi aprendendo muita coisa ao longo desse processo. Só que eu acho que tem muito founder hoje B2B que tá no early stage e às vezes já tá ali na base da pirâmide, quer entrar no enterprise, ou às vezes quer sair de largada no enterprise, pegando essa tua experiência, né? O que você acha que um founder ali que quer entrar nesse segmento com efetividade deveria olhar, né? Você falou algumas, você falou, cara, a parte de branding tem que ser muito forte, né? Tem que estar nos lugares certos, governança. Que dicas que você daria que você acha que essa galera deveria olhar, né? Para quem está querendo entrar em cliente grande, tu diz. Exatamente. Eu acho que até por causa da questão da IA, também em função da questão da IA, segurança, que é um calcanhar de Aquiles, né, cara, da IA, ninguém sabe direito ali, ainda é duvidoso, né, a questão das brechas de segurança, tem gente lançando coisa muito rápida, os negócios cheios de falha, né, cara, então eu acho que apostar nessa parte de compliance, de ter, né, toda a questão de os frameworks de segurança ali a gente sempre fez baseado no CIS e na ISO, né? Então a gente não tem as certificações e nunca foi um impeditivo, chegou a quase ser assim, mas nunca foi, porque depois quando os caras faziam pentest, faziam uns negócios, cara, os caras são muito seguros, né? E é segurança de verdade, né? A gente contratou ethical hacking aqui para fazer, aqueles caras que tentam furar mesmo como se, né, hacker, cara que era hacker e aí faz esse trabalho de hacker para quebrar o teu negócio. E não conseguiram, né? Então, é um caminho que tu tá sempre atrás, né, cara? Tipo, tu começa tendo que não tem como ter tudo, mas tu não pode parar. Hoje eu tenho um cara contratado na empresa, né, que é um DevSecOps, cuida da parte de infra e da parte de segurança. Era aquelas planilhas que vocês devem também receber para preencher, que é um saco, né, cara? Um monte de planilha de segurança, cada uma de um jeito. Tudo querendo a mesma coisa, mas cada uma de um jeito, só para não dar para sistematizar, né? Não tem como sistematizar aquilo, a gente já tentou de tudo que a gente não dá. Mas eu diria para investir nisso, né? E investir também nessa pegada, nessa cara corporativa do produto, sabe? Porque no final das contas, o usuário, e esse equilíbrio que é legal, como é que tu consegue um equilíbrio de não ser um produto com a cara de SAP, assim, de SAP, né? Que a gente usa meio. O SAP já tem umas coisas modernas, mas tem aquela chaga de ser um software feio, né? Então, cara, tu tem um usuário final que quer usar o negócio. Tu tem que ser um software amigável, intuitivo, com uma experiência de usuário que não seja só digitalizar o que era no papel, né? Tipo, tem software que é basicamente um formulário digitalizado, né? E aí o cara tem um software que ele pegou. O UX te dá a oportunidade de tu revolucionar na experiência do processo ali, né? A jornada do usuário. Então, equilibrar isso aí com uma cara e uma pegada corporativa, eu acho que é muito importante, porque o comprador, ele é corporativo. Então, cara, tua apresentação, teu material, a marca, né? Pode ver que a nossa marca DeskB, cara, é uma marca com uma abelhinha, mas é uma letra bold, azul, sabe? Não é tudo inovador e cheio de coisa. Então, tudo isso tem um pouco de equilíbrio, que assim é para ser legal, mas também tem robustez e passa uma confiança, sabe? Legal. Não, inclusive, esse ponto eu acho super legal de vocês. Identidade visual, design ali, é uma parada, é uma marca realmente diferenciada, assim. Então, dá para ver que você é o designer de formação aí, porque a experiência é super bacana. E uma outra coisa que a gente tem visto no mercado pra caramba agora, né? A galera olhando para AI, falando que o SaaS vai morrer, tá fácil fazer software, todo mundo vai fazer internamente.
Queria separar isso, na verdade, em duas perguntas, né? A primeira pergunta é muito mais relacionada em desenvolvimento de produto. Pô, na minha época, na sua época, quando a gente começou a empreender, cara, fazer um software demorava semanas/meses, que seja uma primeira versão, tinha investimento, precisava de um dev. Então, validar hipóteses não era algo tão simples, né? Agora, com o AI, cara, você vai lá, faz um mock ali em 2 segundos, valida, e depois você volta e desenvolve algo mais robusto, e assim vai. Como é que você está vendo essa transição da facilidade de produtos? Acho que você vai canibalizar o mercado ou não? Isso é uma oportunidade de mais testes e quem construir canal que realmente vai se destacar? Como é que você está vendo essa movimentação de estar cada vez mais fácil criar produtos? Cara, eu estou bem preocupado, assim, não pela DeskBee em cima, também pela DeskBee, né? A gente teve aqui os primeiros caso de churn, né? Que não muitos, mas já teve, acho que teve um. E caso de não fazer a venda porque os caras, mas eu vou tentar fazer isso aí em A, né? E tem um que esse a gente está de olho para ver se os caras vão conseguir fazer mesmo, mas outro que cancelou, fizemos uma ferramenta aqui interna e nos atende. Era um cara que usava pouco do produto. E eu mesmo tive uma experiência absurda, cara. Eu peguei o recesso do Natal, né? E Ano Novo, ali a gente faz recesso aqui na empresa, tradicionalmente. E cara, como eu tenho uma cabeça de designer, eu tenho aquela coisa da visão sistêmica, assim, sabe? Então, que tudo está enganchado. Eu acho que é aí que vai estar a diferença, é saber o que quer e saber da melhor forma como fazer o que quer. Não vai se fazer. Programar, cara, para mim, até assim, cara, não sei se tem programador aí, né? Mas, cara, vai morrer. Eu sou designer, não sei programar porra nenhuma, tá? E eu fiz um software que quem olha, velho, fica apavorado do tamanho. Eu matei 4 softwares. Eu tinha um software americano que fazia proposta para nós, Better Proposal. Pagava lá todo mês uns dólares e tal, só para montar proposta bacana e tal. Cara, eu fiz o troço. Só que esse troço já plugado com o meu CRM, que também morreu. Matei o CRM. Eu fiz um CRM como eu queria, sabe? E com todas as lógicas, mas trazendo coisas novas, de IA embedada e tal. Cara, então imagina, se eu sozinho, nesse recesso, em 30 dias, fiz um software que matou um CRM, um software de proposta, um software de CX, também dei churn no software de CS que a gente usava, não é CX/CS. E 8 planilhas que eu usava aqui de gestão de várias áreas, eu enterrei também, né? E eu me preocupei, porque se eu conseguir fazer isso, cara, tu imagina um cara junto com um desenvolvedor, né? Tipo, o que não dá para fazer. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que fazer software simples, nichado, extremamente nichado, vai ser que nem Excel. Vai ser, cara, tu vai ter um departamento ali, tipo, os caras que são bons de Excel vão ser bons de Lovable, de, sei lá, e vão fazer pequenas ferramentas internas, sabe, para N coisas, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma infraestrutura de gestão disso daí, de manutenção, que empresa grande não quer. Então, qual é o quadro que eu estou vendo? Empresa média e pequena, que o custo sempre dói, não vão mais pagar $1.000, sabe, por mês por um... Eu fiz até um mini Apollo, cara, o software aquele que enriquece lead, sabe, consegue, tem... O Lovable, aquele programa, ele pluga com crawling da internet, é o crawling de dados, IA, plugou com o meu Gemini e tal. Cara, eu vou lá, acho os leads, acho o LinkedIn, gero e-mail, ele já manda os e-mails e pega só os que funcionaram e salva na base, sabe? Tu consegue fazer um monte de coisa. Então, eu acho que as empresas médias e pequenas, cara, elas vão começar a tentar resolver internamente vários produtinhos que elas pagariam por aquilo. As grandes não vão querer ter um exército de gente sustentando ferramentas, né, que cara, é mais fácil contratar um SaaS. E acho que tem uma camada também que é importante, né? Eu conheço algumas empresas maiores ali que no começo do Lovable N8N, mais para o começo do ano passado, começaram a tentar fazer algumas coisas igual você fez ali. Tipo, pega lá um cara de operações nerd, o cara faz um SDR AI, por exemplo, na conta do Lovable dele. Cara, eu já conversando nos fóruns aqui, eu já vi 2, 3 empresas ali que já tiveram vazamento de dados, time de segurança chegou lá e falou, cara, vocês estão malucos de botar esse negócio aqui, vocês estão... Os caras estão plugando isso no ecossistema de ferramentas. Porque é muito rápido e vai muito longe, né? Sobe de qualquer jeito, sem governança, sem nada, porque assim, se eu pegar agora o Lovable, plugar no meu CRM, plugar no não sei o quê,
Cara, beleza, vou injetar todos os dados lá, vou fazer um monte de aplicação. Mas por baixo dos panos, isso aí é uma peneira, O que né? eu disse, né? A parte de segurança é uma incógnita ainda, né? Claro, daí o que a gente fez nesse software interno nosso? Porque, cara, eu estou gerando os dados financeiros da empresa ali e tal. A gente, primeiro, foi rápido na inovação, assim, eu evolui rápido e daí comecei a envolver as áreas para as áreas usarem. Pum, chegou, aí chamamos os caras aqui, né, cara, o cara lá de DevSecOps e tal, daí agora a gente vai botar numa VPN, vamos. E aí vai virar um produto que já está sendo usado, mas daí vai virar assim oficial, né? Mas é isso aí. Primeiro, o legal é que tu consegue inovar muito rápido, né? Então vai dar uma bagunça, cara. Pode ser que volte para trás um pouco, mas no começo, assim, cara, vai ser muito tentador. E outra, né? Tem um negócio, Matheus. A robustez e a máxima segurança do SaaS também se deve ao fato de ser uma lógica de negócio multi-tenant, sabe? Tu tem que ser robusto, tu tem que ter alta escalabilidade, porque tu quer vender para um monte de gente que daqui a pouco tu sai de 50 mil usuários para 400 mil usuários. Quando cada empresa fizer a sua ferramentinha só para ela, isso aí cai, né? Esse compromisso todo de performance e tal. Então, a lógica funciona, sabe? Só fica pendente esse negócio da segurança e tal, como é que vai resolver. Mas, para mim, o quadro ali na frente é um quadro bem preocupante, assim, para quem tem software muito pequenininho, muito... Cara, vou pegar esse exemplo aí, Better Proposal. Quem quiser olhar lá, vai lá na internet. É super legal para fazer proposta, porque eu não tinha no meu CRM, quase nenhum CRM gera proposta legal, umas coisas horrorosas e tal. Cara, corporativo quer me manda uma proposta, tem que mandar uma proposta formal e tal. Aí eu usava esse negócio. Cara, eu já fiz um mais legal que o dos caras, tem até assinatura já aceita pelo troço lá, sabe? Já tem um mini DocuSign dentro do negócio junto. E tá funcionando 100%. Puxa os produtos da minha base de produto, bota lá, monta a proposta, uma proposta bonitona, assim, e vai pro cliente. O cara dá um aceite lá, tá ok. Aquele software ali só fazia aquilo. Só fazer aquilo. Né? Não, muito, muito, muito legal essa visão. Eu acho que assim, eu vejo que os softwares que são só o workflowzinho, eles morrem. Porque é o que você falou, o CRM tradicional. Ele é workflow, então você criar isso no Lovable é muito simples. Você até personaliza isso da maneira que você quer, né? Eu acho que as soluções agora que vão se diferenciar, além do key account, que entra uma camada de serviço, caso de uso, customer experience, que eu acho que é importante, né? Você contratar o software e ter alguém que te direciona a usar ele, eu acho que isso ganha cada vez mais valor nessa era, mas eu acho que a questão dos softwares de infraestrutura que coletam dados, eles vão se destacar. Vou dar um exemplo, né? Workflow, cara, é o que você falou, você põe os campos lá, você gera, você não tem um diferencial. Agora, AI, ela trabalha em cima de uma camada de dados. Eu, por exemplo, uma das minhas empresas, SalesBuddy, cara, ela se pluga em ligação, né, WhatsApp... Por exemplo, eu pluguei o SalesBuddy nesse software de IA, cara, e consegui fazer mais coisa do que eu estava fazendo antes. Exato. Porque as transcrições já caem ali dentro e eu já consigo ter insights de clientes, tudo, que é o que o SalesBuddy se propõe, né, a fazer, mas eu estou fazendo já dentro do meu card do CRM ali, umas coisas mais legais, né? Mas não, esse produto, por exemplo, pela lógica que ele tem, eu não quis, vou tentar fazer um SalesBuddy, né? Então tem produtos que estão numa outra camada, eu acho, de... Sim. E isso me abriu aqui, né, uma oportunidade muito legal, porque agora a gente está se posicionando também como infra, porque toda essa infra que a gente tem de bot, de captura, tratamento de dados, transcrição, tudo isso, né, é um negócio que a gente consegue plugar numa API. Então, se um CRM, por exemplo, quiser se automatizar, a gente fornece essa infraestrutura. Então, beleza, você, por exemplo, falou, construiu toda a aplicação no Lovable. A gente está te fornecendo a infraestrutura tecnológica para você não ter que fazer bot de reunião, não sei o quê, porque tudo isso é uma pica. E a gente teve cliente que tentou fazer internamente e voltou falando, cara, pelo amor de Deus, volta aqui com a parte de infra, porque não dá para fazer isso aqui interno, né? Então, acho que isso abre também um espaço para softwares se portarem muito também como infraestrutura, que é algo que no Brasil não era tão recorrente, né? Exato. Então, esse foi bem o caso prático nosso com vocês aí, né? Eu chamei lá o teu time técnico lá, foi super rápido, galera super legal. Plugamos ali, cara, já saiu funcionando aqui direto, as transcrições caindo ali bonitinho. E aí eu também descobri que tem coisa que o cara faz, assim, eu não uso tanto a reunião gravada, né? A reunião gravada, no fim, cara, tem um grande índice um número muito alto de tu nunca ver a reunião de novo. Agora, a transcrição gera muito insight ali, de tu pegar aquilo ali e trabalhar em cima olhar o vídeo da reunião é uma coisa que muito pouca gente faz mesmo, né?
Alguns fazem, e acho que é quando está num nível super sofisticado, assim, mas manipular os dados que estão na transcrição ali, eu acho que é super valor, né? E isso, pô, vem direitinho lá do bot de vocês, já prontinho para nós aqui, tá ali no que eu chamo de Bean Sites. A gente tem um monte de coisa que a gente bota BI para tudo que é lado. Bean Sites, bota lá no Bean Sites, já procura lá, cara, o que foi falado com a Cielo na última reunião? Pum, vem tudo lá. Sensacional. Porra, Mário, legal demais o bate-papo aí. Pô, tinha várias coisas aí que eu não conhecia da história de vocês. Acho que com certeza todo mundo que vê o episódio aí vai achar animal também. Gerei vários insights aí. Queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. Foi sensacional. E, cara, seguimos nos falando aí, né? Como sempre. Tô bem ansioso aí para ver os próximos passos de vocês. Tô sempre acompanhando. Legal, vocês também, cara. Torço aí muito e tô conectado como cliente, né? Os dois produtos de vocês aí. Estamos sempre juntos, sempre acompanhando também a tua jornada aí como fundador. Não sou tão que nem tu ali, mas eu tô no LinkedIn, mas não sou tão presente que nem tu assim, mas tô por lá. E dou umas cutucadas às vezes, a gente toma paulada pra caramba daí, né? Tem cara que acha que eu nasci CEO, né, cara? Os caras, esse é esse CEO que nunca pegaram o ônibus, quer que a galera volte pro escritório. Sim, eu nasci CEO, no meu berço estava escrito lá, cara, CEO. CEO. Eu nunca andei de ônibus na vida. Os caras não têm noção. Eles acham que o Itaú e o Nubank não sabem o que estão fazendo, cara. Tem uns caras que eu vou te dizer, velho. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Né? Mas é isso. Boa, Mário. Valeu demais, hein? Valeu, cara. Obrigado aí.